Boa noite, queridos alunos da disciplina Recuperação Judicial e Falência. Por hora, eu quero reforçar aqui um apelo para que todos permaneçam em casa, uma vez que algumas pessoas ainda estão relapsas quanto a isso. É uma medida dura, é fato, mas estritamente necessária. E não tenho dúvida que sairemos todos nós muito fortalecidos após esse episódio. Justamente para evitar um prejuízo na aprendizagem, que a faculdade FACEFACAR, em conjunto com professores de coordenação, enquanto durar essa medida da quarentena, levaremos conhecimento aos senhores por meio de videoaulas, áudio, e foi criada a nossa turma online lá no Google Sala de Aula, onde sempre nos nossos horários de aula serão disponibilizadas atividades com um lapso que deverão ser respondidas durante o lapso temporal de uma semana até a próxima aula, um dia antes da nossa próxima aula. Chama a atenção de que para os prazos, que se eles não forem cumpridos, o sistema bloqueia, ok? Quanto a notas ou avaliação, mais adiante veremos essa situação, não se preocupem, ok? E por fim, peço desculpas que a internet entrou em colapso e infelizmente não estou conseguindo postar o vídeo que eu preparei para vocês não saírem no prejuízo. Estou mandando aí para o líder de turma e alguns alunos que eu tenho contato a explanação nesse primeiro momento, uma breve revisão, considerando esse lapso temporal que nós tivemos para reforçar e esquentar a memória. Então, vou fazer um diagnóstico dos principais pontos que são importantes o aluno saber na prova da NP1, ok? Então, nesse primeiro momento, farei essa revisão geral e mais adiante devo estar lançando a videoaula para os senhores e senhoras, ok? Assim que a internet possibilitar, estarei postando, ok? Ademais, hoje, durante a nossa aula, estarei lançando os áudios e estarei online no nosso Google Sala de Aula, ok? Boa noite, queridos alunos. Então, iniciando essa nossa breve revisão, para você, aluno, querida aluna, do quarto período fazer uma boa prova na NP1, é importante ter em mente algumas teorias e alguns princípios que nós falamos relacionados à recuperação judicial. O primeiro deles, a teoria dos atos de comércio, né, que nasceu do Código de Napoleão, onde se considerava comerciante, né, apenas aquele que fazia uma atividade de mercância de forma habitual, ou seja, todo aquele que comprava algo com o intuito não de uso pessoal, mas sim de vender. E quem fizesse isso com habitualidade era chamado de comerciante, né? Então, essa é a primeira teoria. A segunda, e aí convém lembrar, eu falei isso em sala de aula, que o Código de Comércio brasileiro, datado de 1850, ele adotava essa teoria de atos de comércio. Somente com a vigência do Código Civil de 2002, que revogou a parte primeira do Código Comercial, é que o Brasil passou a adotar a teoria dos atos de empresa, que amplificou. Não é que aquele que desenvolve a atividade de comerciante com habitualidade deixou de ser encarado sobre o aspecto comercial. Não. Né? A teoria da empresa ela amplificou esse conceito e o alcance do ordenamento jurídico à atividade empresarial. Ela passou a entender como atividade econômica qualquer atividade que visasse a produção de circulação de bens ou de serviços, exceto as atividades intelectuais, e não apenas o comércio. Então, o comércio continuou sendo abrangido, continuou, mas ele foi amplificado pelos conceitos de produção de bens e de serviços. Né?
Outro ponto que é importante nós lembrarmos são os princípios que norteiam a recuperação judicial. Lá no artigo 47, que eu falei por diversas vezes, e aqui eu convém lembrar para vocês marcarem com carinho, é, três princípios são mencionados no finalzinho do artigo 47. No artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, logo no início, são traçados os objetivos da Lei da Recuperação Judicial. E lá no finalzinho, o legislador colocou os princípios. O princípio da preservação da empresa, que a recuperação judicial ela tem como um objetivo fundamental manter a empresa aberta, né? E para aí tanto é que na petição, no requerimento do devedor ao magistrado para iniciar o processo de recuperação judicial, ele tenta provar de forma documental e através dos seus argumentos da petição inicial que a sua empresa é viável. Então, a princípio da preservação da empresa, ela tem o intuito de possibilitar a continuidade do negócio. E aí, por que tem esse objetivo de propiciar a continuidade do negócio? Justamente porque encara-se o segundo princípio, né? Está linkado aí com o segundo princípio, que também é mencionado lá no artigo 47, é o princípio da função social da empresa. Hoje em dia, há um entendimento que a atividade empresarial é uma fonte produtora de bens para a sociedade como um todo. E por isso, o fechamento da empresa, né, ou seja, a falência da empresa, o fechamento das portas, traz muito mais prejuízo à ordem econômica do que a tentativa de salvaguardá-la, de reerguê-la, de soerguê-la. Então, e eu citei por várias vezes em sala de aula, como por exemplo, que existem comunidades, a exemplo da Petrobras em Carmópolis, que dependem da, da, daquela atividade econômica. Então, o fechamento de uma Petrobras em Carmópolis, por exemplo, não iria impactar apenas no volume de desempregados que seriam lançados ao mercado, mas, sobretudo, também no comércio local. Né? Falamos isso aí por diversas vezes. E outro, outro princípio que também é mencionado lá é o princípio do estímulo à economia. Lógico, se você quer preservar a empresa e com um viés de diminuir o impacto social de um eventual fechamento e evitá-lo, para você conseguir a preservação da empresa e evitar o caos social em razão do fechamento da empresa, você tem que promover o estímulo à economia. Nós, por exemplo, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, da crise do, do coronavírus, nós estamos visualizando alguns desses mecanismos relacionados aí à preservação do estímulo à economia. Então, vários tributos foram suspensos até a suspensão da quarentena. Alguns bancos estão suspendendo pagamento de empréstimos justamente para fomentar o estímulo à economia, evitar que as empresas fechem, né? Independente de estar em débito ou não, né? Em situação difícil ou não. Então, e há uma preocupação, sobretudo, com as micro e pequenas empresas. Então, esses são os principais pontos assim teóricos que devem ser lembrados na NP1. A teoria de atos de comércio, e em que momento ela estava em vigência no Brasil, a teoria de empresa e a partir de que momento ela vigorou no Brasil, e correlacionar com o artigo 47 da Lei 11.101, com os princípios da preservação da empresa, o princípio da função social da empresa e o princípio do estímulo à economia. Prosseguindo aqui em nossa revisão, para vocês fazerem uma boa prova na NP1, convém lembrar também de alguns pontos, né? Até foi objeto da nossa primeira atividade, né? Da atividade que eu passei para vocês entregarem no dia da prova, juntamente com a prova,
são os conceitos de empresário, conceito legal de empresário, porque o artigo 1º da Lei 11.101 de 2005, a Lei da Recuperação Judicial e Falência, ela nos traz que a Lei de Recuperação e Falência se aplica sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. E o legislador, como eu falei em sala de aula, ele pressupõe que o aluno ele tem bem fresquinho na cabeça o conceito legal de empresário. E onde está esse conceito legal de empresário? O conceito legal de empresário, conforme eu falei, né, espero que vocês já tenham marcado no código de vocês, está lá no artigo 966 do Código Civil, onde o legislador considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada, e aí entenda-se lícita, para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Percebam que aqui está a fundamentação para o Brasil ter adotado a teoria da empresa, né? Que a teoria da empresa, conforme eu já tinha dito, ela amplificou a teoria do comércio. Enquanto a teoria do comércio era restrita, aqui ela, além da figura do comerciante, ela inseriu, acrescentou todo, todo aquele que desempenhasse profissionalmente atividade econômica para a produção de bens ou de serviços. Quero lembrá-los também que, alinhado aí a questão do conceito legal de empresário, devemos entender quem pode exercer essa função, quem pode legalmente exercer essa função. E quem vai nos dar essa resposta, como eu falei, o artigo 966 do Código Civil, que traz o conceito legal empresário, ele não deve ser estudado de forma isolada. Ele deve ser estudado de forma complementar com a capacidade empresarial. E quem vai trazer essa informação é justamente o artigo 972 do Código Civil, que vai dizer para nós que, para exercer a atividade empresário, o cidadão deve estar em pleno gozo da sua capacidade civil e não está legalmente impedido. E aí, capacidade civil, onde é que nós vemos isso? Vocês viram lá com a professora Flávia. Lá vocês vão ver, convém, não mencionar em sala de aula, mas convém aqui dar uma olhadinha no artigo 5º do Código Civil, onde nós temos aí o que seria, quais seriam os requisitos para preencher essa mencionada capacidade civil. Além do mais, faz parte do exercício que eu passei para vocês, convém lembrar que o legislador da Lei de Recuperação Judicial e Falência, além da figura do empresário, mencionou também a sociedade empresária. E quem é essa sociedade empresária? Quem vai nos dar essa resposta, conforme eu informei em sala de aula, e é importante vocês marcarem isso, né, para facilitar a interpretação da lei, é que a sociedade empresária concebida lá no artigo 1º, ela tem a formatação das 4 modalidades: nome, sociedade em nome coletivo, conforme o artigo 1039, a sociedade em comandita simples, conforme o artigo 1045, e a sociedade limitada, conforme o artigo 1052, e, por fim, a sociedade anônima, conforme o artigo 1088, 1090 e 1091. Ok? Então, para facilitar a nossa compreensão. Por quê? No primeiro momento, né, para você aplicar a lei de recuperação judicial, uma vez que chegue lá no escritório que futuramente vocês estejam trabalhando, algum representante, algum empresário, você tem que conhecer a lei, em que momento a lei de recuperação judicial ela será aplicada, ok? Ponto que eu vou falar logo a seguir. Meus queridos, prosseguindo nossos estudos, vamos lá. Então, uma vez que nós temos bem claro na nossa cabeça, né, quais são as teorias que foram a teoria comercial
né, é adotada atualmente, que é a teoria da empresa, e a percussora teoria do comércio, e os princípios que o norteiam a recuperação judicial, inclusive, não sei se quem tiver boa memória aí deve lembrar, que, que eu comentei que pode ser objeto da quinta questão da nossa prova, quais princípios norteiam a recuperação judicial. E quem vai nos dar essa resposta, conforme já foi dito, e quero que vocês massifiquem isso na memória, é o artigo 47. Inicialmente ele vai trazer o objetivo e logo a seguir ele vai colocar os objetivos, os princípios, o princípio da preservação da empresa, o princípio da função social e o princípio do estímulo à economia. Sabendo disso e tendo bem claro na nossa cabeça o que a lei de recuperação judicial vai disciplinar, e nós já falamos sobre isso, né? A recuperação judicial propriamente dita, a extrajudicial e a falência ao empresário e à sociedade empresária. E aí, no tópico anterior, eu sugeri que vocês lembrassem, e, sobretudo na hora da prova, do conceito legal de empresário, conforme o artigo 966, seguido da capacidade civil exigida a essa figura do empresário, né? Por que isso é importante? Porque há questões em que a OAB e a FGB e a CESP vão questionar sobre o que o empresário em situação regular e irregular pode e não pode fazer. E há procedimentos específicos que limitam a atuação do empresário. Isso aí eu vou comentar nos nossos próximos encontros. Não percam. Né? Então, por isso que eu estou enfatizando sobre essa capacidade civil. E não custa nada lembrar, na capacidade civil da pessoa natural, dá uma olhada lá no artigo 5º, capacidade civil empresarial, no artigo 972. Ok, tendo isso bem claro na nossa cabeça, devemos entender o que é essa recuperação judicial. Como eu falei em sala de aula, a recuperação judicial nos remete à ideia de recuperar, né? Ou seja, o objetivo aqui é manter as portas da empresa abertas. E aí vocês devem lembrar que eu mencionei em sala de aula de uma das principais diferenças entre o Instituto da Recuperação Judicial e da falência. É que no Instituto da Recuperação Judicial, apenas o devedor pode postular, diferentemente da falência, que tanto o devedor quanto os credores podem postular a falência da empresa. Então, aqui na recuperação judicial, o devedor, na verdade, quando ele está propondo, postulando a petição, requerendo a recuperação judicial, ele está tentando fazer judicialmente um acordo de pagamento de suas dívidas, né? Com o objetivo aí de promover a recuperação da empresa em face de uma crise temporária que esteja passando. E aí eu faço um adendo a um ponto em que a doutrina é uníssona, né? A recuperação ela tem um objetivo de reerguer a empresa que é viável, não é um instrumento de calote, né, do empresário. Então, por isso que logo após a postulação da, da recuperação judicial, haverá um lapso temporal onde o juiz fará uma análise formal, guiando-se pelo artigo 51 da Lei 11.101, se, e do artigo 48, também da mesma lei, se o empresário e a empresa preenchem todos os requisitos para galgarem os benefícios da lei da recuperação judicial. Então, meus queridos, vamos lá. A Lei 11.101, como eu falei, é uma lei razoavelmente fácil. A leitura é fácil, não tem uma linguagem muito difícil, não é uma linguagem rebuscada. Porém, como eu falei já em sala de aula, e aproveito aqui para reforçar, é uma lei muito técnica, onde ela pressupõe que o aluno lembra de alguns conceitos lá do Código Civil e do Código do Processo Civil.
Então, em sala de aula também, eu reforcei que para facilitar por questão de didática, eu alterei a ordem sequencial dos artigos da Lei 11.101, adotando aí uma ordem lógica. E sobre esse prisma de ordem lógica, vamos imaginar, fazer um exercício aqui de imaginação e lembrar que no escritório em que vocês estão estagiando ou trabalhando, chega algum cliente empresário. Então, quando chega um cliente empresário que procura o advogado com o intuito de postular uma recuperação judicial, o advogado, nessa conversa preliminar com o cliente, ele vai fazer uma análise preliminar. E nessa análise preliminar, ele vai verificar algumas informações. E quem vai dar essas informações é o empresário. Mas para isso ele vai perguntar qual a empresa, a razão social, justamente para verificar se a lei é aplicável àquela empresa. Então, se é uma sociedade nome coletivo, se é uma sociedade anônima, se é limitada. Então, ele vai verificar se o empresário está regular, se tem capacidade civil, todos esses fatores eles são cruciais aí nessa primeira análise. E o que é essa primeira análise? É justamente a que se aplica a lei. Porque se for como vocês viram em sala de aula, se for uma empresa, um consórcio, se for uma empresa de previdência privada ou um plano de saúde, não vai se enquadrar na lei de recuperação judicial, não vai poder galgar os benefícios da lei de recuperação judicial, porque vai se enquadrar no dispositivo do artigo 2º da lei de recuperação judicial, que menciona as empresas em que a lei de recuperação judicial não se aplica. Quais são elas? As empresas públicas, a sociedade de economia mista, a instituição financeira pública, privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora de capitalização e entre outras. Então, a primeira análise que você, enquanto advogado, vai fazer é justamente a aplicabilidade da lei àquela empresa, aquele perfil de empresário que chegou lá no escritório procurando por você. Segunda informação que você vai ter que analisar juntamente com o seu cliente é se a empresa dele preenche os requisitos taxativos do artigo 48 da Lei 11.101. Ou seja, se a empresa do seu cliente preenche os requisitos para postular a recuperação judicial. E então, esse é o segundo requisito. Primeiro requisito: aplica-se a lei à empresa do seu cliente? Segundo, o seu cliente e a empresa dele preenchem os requisitos? E que requisitos são esses? Como eu falei, quem vai dar essa resposta é o artigo 48. Você tem que verificar, juntamente com a parte documental, né, e na conversa com o seu cliente, se ele exerce a atividade empresarial há mais de 2 anos. Lembrem-se que eu chamei a atenção que o legislador colocou a mais de. Então, se ele disser que faz há exatamente 2 anos, né, ou há 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses, não serve. Tem que ser há mais de 2 anos. Não ter falido, né, não ter a empresa dele ele não ter uma empresa anterior que tenha sofrido o processo de falência, não ter obtido a concessão de recuperação judicial há menos de 5 anos. Então, ou seja, ele tem que ter mais de 5 anos da último processo de recuperação judicial. Então, se ele tem uma empresa que já sofreu recuperação judicial, se tem mais de 6 anos, ele preenche os requisitos, ok? Não ter sido condenado por crime falimentar, que inclusive relembro que eu mencionei que essa parte de crimes falimentares eu deixarei para assim que eu terminar a parte de, de falência, né? Vai ser um adicional do nosso curso. E também não ter sido condenado por qualquer crime. Inclusive, vocês devem lembrar que eu mencionei em sala de aula que uma vez que o legislador colocou
qualquer tipo de crime, não seria necessário aí um inciso 3. Mas, enfim, então, essa é a informação em relação aos requisitos. Ok, tem uma informação do cliente sobre a natureza da empresa, o ramo de atividade, e aí eu faço uma análise se a lei se aplica ao cliente e à empresa. Depois dessa análise, eu verifico se a empresa e o cliente preenchem os requisitos. Qual é o passo seguinte? Eu devo verificar, no caso, qual o fórum competente, onde eu vou postular essa petição inicial requerendo o início do processamento da recuperação judicial. Né? Quem vai dar-nos essa resposta vai ser justamente o artigo 3º. Lembrem que o artigo 3º da Lei 11.101 nos informa que o fórum competente é o juízo do local do principal estabelecimento devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Inclusive, eu chamei a atenção dos senhores e senhoras que onde temos a informação do juízo do local do principal estabelecimento, devemos entender o maior volume de negócios. Né? Isso é um entendimento Fábio Ulloa Coelho e Fávio Júnior, né? Entre outros doutrinadores. Ok? A quarta informação, na verdade, é a quarta informação que a gente deve analisar juntamente com o cliente é, quais créditos estão sujeitos. Na verdade, aí a gente tem que informar para ele, porque o artigo 8º do Código de Ética da, da Advocacia exige que nós advogados, tenhamos como conduta a transparência. Então você tem que informar, nesse primeiro contato com o cliente, informá-lo quais créditos estão sujeitos, né? Qual crédito vai estar sujeito à recuperação judicial. E quem vai nos dar essa informação é o artigo 49 da Lei de 11.101. Lá o artigo 49, ele vai dizer que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. E aí eu lembrei para vocês um posicionamento da doutrina de Fázio Júnior e Fábio Ulloa Coelho, de que devemos entender que essa data do pedido, entender como a data do deferimento da petição inicial. Então, esse é o marco, né? O marco temporal, é o despacho de processamento da recuperação judicial. Inclusive, vários outros prazos nascem a partir desse despacho de processamento. E se nós informamos ao cliente quais créditos estão sujeitos, devemos informá-lo também quais dívidas não são exigíveis, dívidas não são exigíveis, quais créditos não são exigíveis do devedor. E aí, essa informação nós vamos conseguir no artigo 5º também da Lei 11.101, pois lá no inciso 1 tem aquele exemplo que eu coloquei até com Eros, né, e com outro colega, que acho que foi Jusileide, né, com a colega Jusileide, é, sobre as obrigações a título gratuito, o que é de graça não se cobra, né? Então, o que é de graça é de graça. A única exceção aí sobre o que não é exigível são as custas judiciais. Então, se por um lado não se exige as despesas que o postulante, o credor teve para se habilitar ao processo, para reaver o seu crédito, se por um lado ele não vai ter como exigir essas despesas que ele teve, por outro, ele caberá a ele sim as custas judiciais. É um ponto muito importante que podemos explorar em nossa prova. Então, prosseguindo, minha gente, eu estou até adicionando um ponto que eu não comentei em sala de aula, estou acrescentando, fazendo um link aí com o artigo 8º do Código de Ética da Advocacia, que é a exigência da transparência do advogado perante seu cliente. Então, é interessante que vocês, futuros advogados, nesse primeiro contato com o cliente e empresário, que além de informar, né, como eu falei no tópico anterior, os créditos que estão sujeitos, os créditos que não estão sujeitos,
informar que ele não pode desistir, né? Que é um procedimento muito sério, né? Tem uma série de princípios, pelo menos três princípios que norteiam aí. O objetivo é salvar a empresa, não é dar calote nos credores. Então, com esse viés de preservação da empresa e do estímulo da economia, não pode o empresário, seja qual motivo for, estar estressado ou não está aguentando a pressão, simplesmente desistir, né? Tanto é que se ele se afastar da gestão da empresa, vai ser nomeado um gestor judicial, como eu falei. Então, a recuperação judicial não é interrompida. Então, uma vez que haja o despacho de processamento, ou seja, o deferimento da petição inicial, e essa informação está lá no artigo 52 da Lei 11.101, recomendo que vocês deem uma olhada, ele não pode desistir da recuperação judicial. E aí é importante fundamentar para o cliente não pensar que você está inventando, né? Fundamentar que essa exigência ela é taxativa e está prevista no artigo 52, parágrafo 4º. Outro ponto é informar que, muito embora alguns créditos sejam, após o despacho do processamento, serão suspensos por um prazo de 180 dias, conforme a gente mencionou em sala de aula, e o fundamento dessa suspensão dos créditos está no artigo 6º, parágrafo 4º, é importante destacar que ao cliente que ele continuará pagando as dívidas fiscais. Então, os débitos tributários permanecerão, o que não impede ele tentar, à parte, uma renegociação com a Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda Municipal ou Estadual. Isso não há impedimento nesse sentido, mas é importante agir com transparência com o cliente e deixá-lo ciente de que, muito embora alguns créditos ficarão suspensos durante 180 dias, não vai entrar nesse bojo aí as dívidas fiscais, as questões tributárias. Outro ponto também é deixar bem claras as obrigações que ele assume a partir da postulação e, sobretudo, do deferimento, né, do despacho do processamento. Ele vai arcar, é importante deixar bem claro para ele que ele vai arcar com as despesas, né, ele vai pagar o administrador judicial, né, então ele vai arcar com as despesas do administrador judicial e da eventual equipe. E onde está essa informação? Está no artigo 25. Só voltando um pouquinho, eu falei que ele não ficará isento das despesas fiscais, e o fundamento quanto a isso está no artigo 6º, parágrafo 7º da Lei 11.101. Ok, então, além dele assumir a responsabilidade de arcar com as despesas do administrador judicial, ele também ele vai assumir o compromisso de até em um ano efetuar o pagamento dos débitos trabalhistas. Essa informação também é interessante mostrar para o cliente a fundamentação lá do artigo 54. E outra obrigação dele é que ele deve cumprir as obrigações, todas as obrigações, todo o plano de recuperação judicial que ele apresentou ao magistrado, ele deve cumprir todas aquelas etapas que ele assumiu judicialmente, compromisso, em até 2 anos, né? O fundamento para isso está lá no artigo 61. E lembrar que, caso ele pergunte, que a suspensão taxativamente, né, explicitamente, lá no artigo 6º, parágrafo 4º, o legislador colocou que nenhuma hipótese poderia haver prorrogação. No entanto, a jurisprudência, a jurisprudência admitindo prorrogações. É exemplo do caso da recuperação judicial da Oi, que já está mais de 2 anos aí acontecendo, que inclusive é objeto da nossa atividade que eu vou passar daqui a pouco para vocês. Também tem que deixar ele bem claro de algumas obrigações, né, no ato empresarial.
ou seja, nos negócios jurídicos. É importante destacar para o cliente que durante a vigência da recuperação judicial, em todos os contratos e negócios jurídicos que formarem um contrato, na qualificação da empresa deverá constar o nome da empresa, seguida de em recuperação judicial. Foi até um tópico que eu falei na última aula, está lá no artigo 69 da Lei 11.101. E deixar bem claro, talvez isso seja um alento para ele relaxar, ou talvez não, que durante a vigência do plano de recuperação, do processamento da recuperação judicial, ele, enquanto gestor, não estará afastado de suas funções, ele e a sua equipe. Na verdade, o administrador judicial ele vai funcionar como os olhos do juiz, como eu falei em sala de aula. Ele é um fiscal. Né? Tanto é que mensalmente o administrador judicial tem o dever de reportar ao juiz relatórios e pareceres sobre o processamento da recuperação judicial, sobretudo sobre as ações administrativas aí do gestor judicial, né, do gestor da empresa, ok? Então, atentem para isso. O que é que eu falei sobre, fechando esse ponto aí da análise preliminar? A análise preliminar, que é esse contato inicial cliente-advogado, o advogado tem que ter bem claro e responder ao cliente se a empresa dele se aplica à lei, se ele preenche os requisitos, se a empresa e ele preenche os requisitos, em que fórum será postulado a recuperação judicial, deve-se informar quais critérios, né, quais créditos estão sujeitos à recuperação judicial e quais não estão sujeitos. E nesse processo deixar bem claro as seguintes informações: que ele não pode desistir, que ele vai continuar pagando as dívidas fiscais, que inclusive ele vai assumir as despesas do administrador judicial, o salário do administrador judicial. Inclusive no finalzinho da aula passada eu mencionei que há um limite de 5%, de até 5% da causa de pedir e 2% em caso de micro ou pequenas empresas. Ele deve assumir o compromisso, deve adimplir as dívidas trabalhistas no máximo em um ano, ele deve cumprir as obrigações estabelecidas, pactuadas no seu plano de recuperação judicial em até 2 anos, e ele e deixar bem claro para ele que a legislação, a lei, ela não admite a prorrogação, muito embora a jurisprudência favorável nesse sentido, mas se há uma jurisprudência, significa que depende do entendimento do magistrado. Então, não é algo seguro, não é garantido que ele vai conseguir uma eventual prorrogação. É importante deixar isso bem claro para o cliente. E outro ponto é que em todos os negócios jurídicos, os contratos firmados, devem constar, seguido da razão social, o termo em recuperação judicial. Teve alguém que perguntou em sala de aula, não me recordo quem, que sobre a JUSESE, no caso, e aí eu aproveito para responder que não, muito embora não vai alterar o CNPJ, mas na razão social lá da JUSESE também vai ter essa alteração em recuperação judicial. Né? Muito embora seja terminou, havendo despacho de que todas as obrigações foram adimplidas, aí o empresário pode iniciar o processo aí contra a JUSESE para alterar a sua razão social. E informar, deixar bem claro que ele vai ser fiscalizado pelo administrador judicial e a sua equipe. Então, prosseguindo, uma vez que você, advogado, tem avaliado que o cliente preenche, né, o cliente e a empresa preenche os requisitos para a postulação da recuperação judicial, de posse de todas as informações que foram conseguidas nessa essa análise preliminar com o cliente, você, advogado, vai sentar, ou advogada, vai sentar para montar a sua petição inicial, seguindo os requisitos do artigo 51.
Lembrando, já falei isso e aqui vou reforçar, que o artigo, a petição inicial de uma recuperação judicial, postulando a recuperação judicial, é uma petição muito técnica, né, que vai ter uma série de requisitos lá que estão positivados lá no artigo 51. No entanto, não se pode abandonar os requisitos que nós estudamos lá no artigo 319, que estudamos lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Quais são esses requisitos? Não podemos esquecer lá os requisitos do artigo 319 ao 321. Inclusive, devemos atentar com os pontos que podem ensejar no indeferimento da petição inicial e, inclusive, emenda, né? O que é que pode suscitar para o juiz a emenda ou indeferimento. Ok. E aí, voltando para os requisitos específicos da postulação da recuperação judicial, é, é interessante nós percebermos que no inciso 1 do artigo 51, o legislador colocou como ponto inicial a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor. Então, o que ele quer dizer com causas concretas? Sobretudo que tem que ser documentada, provada. Se vocês prestarem atenção, lá na petição inicial da Norcom, o advogado colocou a exposição do histórico da empresa, inclusive colocando o papel social, né, que, segundo a petição inicial coloca lá, que a Norcom teve no desenvolvimento da cidade de Aracaju, do nascimento do bairro Jardins, da construção do shopping Jardins e etc. Então, a partir dessa abordagem histórica, ele tentou dar uma concretude à situação patrimonial, né, e ao know-how, a expertise que a Norcom galgou ao longo dos anos. Esse foi o primeiro ponto. E ainda seguindo a exigência do inciso 1, ele colocou, a questão da situação, né, da situação econômica financeira. E ele fez uma subdivisão em capítulos. Ele colocou, olha, é, de que forma a economia, a política econômica influenciou nessa crise temporária que a empresa está passando. E aí, em seguida, ele traz um cenário financeiro das dívidas, né, da empresa, mas sem esquecer de demonstrar a viabilidade, né, a concretude aí da viabilidade da empresa. Nós devemos atentar também que, passada essa primeira informação lá nos fatos que nós vamos colocar da posição das causas concretas da situação patrimonial do devedor, né, o peso histórico, o impacto comunitário, local que aquela empresa exerce, a importância social daquela empresa no cenário local, né, tudo isso pode ser fomentado aí nesse primeiro tópico aí da parte histórica. Ele coloca, vai a partir daí reforçar tudo que ele disse antes, né? E aí dando esse caráter de concreto da exposição, ele vai promover uma exposição de documentos, juntada de documentos. E aí ele vai colocar o balanço patrimonial, ele vai colocar a demonstração de resultados acumulados, relatório gerencial do fluxo de caixa, da projeção, do último exercício social, a relação nominal completa dos credores, ele tem que colocar a relação nominal completa. No entanto, se depois dessa, apesar dele não ter colocado na petição inicial que seria a juntada da relação completa e faltar algum credor, logo após o despacho de processamento, o, o credor que eventualmente tenha sido esquecido, ele vai ter 15 dias para se habilitar ao processo. E aí ele vai ter que colocar também a relação dos bens particulares dos sócios, a certidão de regularidade do registro público das empresas. Não sei se você se lembra que, inclusive, eu demonstrei em sala de aula a juntada de documentos da Norcom. Os documentos foram necessários. Eu até vou colocar lá no Google sala de aula para reforçar, ok?
Então, a escrituração contábil. Não por acaso, o administrador judicial é um cidadão que aqui não aparece ainda na fase da petição inicial, ele será preferencialmente, conforme os ditames do artigo 21, um advogado, um economista, um administrador, um contador e etc., porque ela é muito técnica e exige um razoável conhecimento. Então, é, essa fase da petição inicial, justamente ela tem esse viés, né? Em síntese, você vai, enquanto advogado, vai ter que demonstrar a viabilidade da empresa. E como é que você vai demonstrar isso? Você vai colocar o aspecto histórico, justamente para reforçar aquele requisito de que é uma empresa que tem mais de 2 anos de atividade, é uma empresa que está sedimentada no mercado e que não entrou em dificuldade por irresponsabilidade do administrador, do gestor, né? Foi e por isso que logo a seguir o gestor vai justificar por que ele deve ser beneficiado com, com a recuperação judicial, sobre o viés, né, da crise econômica e da crise financeira, ok? É uma, é uma petição probatória, material, ele deverá provar com documentos. E você, enquanto advogado e advogada, nesse primeiro momento aí, através da tese, vai, sobretudo, tentar convencer o juiz, como eu falei isso várias vezes em sala de aula, da boa-fé do administrador, que ele de fato quer preservar a empresa, que ele de fato não quer dar calote aos seus credores, ok? Então, meus alunos, fechando a aula de hoje, logo após a postulação, né, você protocolou a petição inicial, né? Para quem já está estagiando sabe esse termo, né? Quando a gente entra com processo, né, no sistema do TJ, o que nós chamamos é protocolar, né? Então, concluiu a petição inicial, protocolou no sistema lá do tribunal, o juiz, a partir do momento que chegar em suas mãos, ele fará uma análise formal, né, da sua petição. E o que é essa análise formal? Na realidade, ele vai verificar se a sua petição e o seu cliente, né, ele tem legitimidade ativa, né, se tem competência, né, se o juiz competente, se ele realmente é o juiz competente. Então, ele vai verificar todos os requisitos, não só de competência de fórum, a questão da legitimidade, se a empresa preenche os requisitos, né, e se todos os documentos exigidos para dar materialidade à recuperação judicial foram juntados. E aí se ele notar alguma ausência de alguma documentação, é, à luz do artigo 321 do Código de Processo Civil e não da Lei 11.101, ele poderá solicitar a emenda da petição inicial, ou seja, que o advogado altere, complemente alguma informação ali que ele entenda que não foi exposta como deveria ter sido, né? Suponhamos que na parte lá da comprovação do impacto econômico e financeiro, se ele entender que a argumentação, a tese, não foi suficiente para comprovar para ele a boa-fé, a boa-fé do, do devedor, no caso, o seu cliente que está pleiteando aí a recuperação judicial. E se mesmo após a emenda ele entender que não é suficiente, que os documentos não esclarecem nada, ele pode indeferir a petição inicial, né, conforme o artigo 321, parágrafo único. Então, hoje eu vou finalizar nosso encontro nesse ponto. Nós falamos da análise preliminar do advogado, contato cliente, advogado, as informações que devem estar bem claras para o advogado, os requisitos da petição inicial, e aí eu reforço essa atividade que eu passei para vocês, de vocês fazerem uma análise da petição inicial da Norcom
com o artigo 51 e 50 da Lei 11.101, e logo após a postulação, né, o protocolo, né, uma vez sendo protocolada a petição inicial, o juiz recebendo, ele vai submeter aquela petição inicial e toda aquela documentação juntada a uma análise formal. Semana que vem, eu vou prosseguir do despacho de processamento. O que é que acontece? Para onde vai? Né? Não percam. Semana que vem, prosseguimos daí. Ainda hoje vou passar uma nova atividade que deverá ser respondida até o dia 29. Né? Então, para cada segunda-feira eu vou passar uma atividade. Ok? Até o próximo encontro, minha gente. Um abraço. Bons estudos.